E aí entra, né, uma outra questão em relação a essa regulamentação, que ficou muito polêmica, a gente não tem tanta informação se o mercado ficou um pouco perdido quanto a isso, porque parece que existia um lance lá de ter uma tabela mínima de frete. Para que, já que eu vou terceirizar, né, o transportador, ele fica na dúvida lá, poxa, eu vou terceirizar, mas eu tenho que pagar um mínimo de frete do valor do que eu recebo do embarcador, qual que é o valor que eu pago? Não tem muito essa dúvida. Tem alguma coisa a ver com o CIOT isso, esse pagamento? O que a tabela de frete tem a ver com isso tudo? Que tanto já foi dito aí no mercado. Quantas dúvidas nos geram, né, essa nomenclatura, né, referente à tabela mínima, né? A gente acompanha e vê todo um movimento que aconteceu nesses últimos meses, né, referente a todas essas nomenclaturas que a gente falou anteriormente. Mas o piso mínimo de frete, ele é muito polêmico, sim. Mas de que forma que ele entraria, por exemplo, hoje para o nosso modelo de negócio? Então, por exemplo, na hora de eu gerar o CIOT, na hora da emissão desse documento de transporte, sendo ele obrigatório ou não sendo, ele já faz esse elo, ele já faz esse vínculo junto com a NTT, onde a NTT já tem essa variação. Posso sim, claro, tá, um transportador lá gerar aquele CIOT de alguma maneira, mas pagar de forma errônea lá, frete ou não atender o piso mínimo. É claro que daí entra a questão da fiscalização, né? Então, inclusive, é fiscalizado isso hoje? Sim, né? A gente fala em algumas... A gente tinha um link onde a gente acompanhava, né? A gente chama de canais verdes. Onde estavam estabelecidos esses canais verdes que geram essa fiscalização remota, online, né? Além da fiscalização da NTT física, né? Em alguns pontos e algumas situações que acabam ocorrendo. Então, esses canais verdes estão espalhados pelo Brasil, até que a gente tinha esse acesso da NTT para saber aonde estão, quais estão em funcionamento, quais são aqueles que estão em prévia de instalação e manutenção. A gente estava falando em torno de 90 pontos no Brasil. Isso já fazem 2 anos. Então, a gente equivale a que isso já tenha dobrado. Tá? Então, esses pontos estão espalhados, são câmeras, né? Seja na balança, seja no pedágio, onde ele capta a foto da placa do veículo e ali ele vai correlacionar os dados obrigatórios naquele transporte. Seja ele vazio, seja ele carregado, ele tem que ter um documento, né, que equivale para que ele se desloque de um ponto A a um ponto B. Então, ele vai buscar através da placa a questão do piso mínimo, a obrigatoriedade ou não da geração do CIOT, a questão do vale pedágio e até mesmo a questão do pagamento de frete.